Você falou das suas experiências internacionais, né? Eu queria que você fizesse um paralelo com o Brasil, porque no Equador, o governo do Rafael Correa pagou boa parte da dívida. E aí eu queria saber que parcela da dívida que foi essa, explicar um pouco isso, e o que aconteceu depois, porque a gente fica com uma impressão de que, nossa, se a gente ou boicotar ou dizer que vai auditar a dívida, vão ter consequências para o Brasil, né? E no caso da Grécia, houve até um plebiscito para que a população decidisse sobre isso. A população achou que tinha que pagar, tinha que auditar a dívida e acabar com esse sistema da dívida, mas o governo voltou atrás, né? Teve um acordo sobre privatização lá também. Queria que você explicasse um pouco essas duas experiências e fizesse um paralelo com o Brasil. Tá. No caso do Equador, o Rafael Correa enfrentou principalmente a dívida externa, e cujo processo havia sido idêntico ao processo brasileiro, idêntico ao processo da Argentina, idêntico em vários países, porque era um processo imposto de fora para dentro. A auditoria comprovou toda aquela transformação de dívidas privadas em dívida pública, comprovou aquela alta unilateral das taxas de juros que impactou de forma ilegal no crescimento da dívida, comprovou lá no Equador a renúncia à prescrição da dívida. A dívida externa junto a bancos privados internacionais prescreveu em 1992. E houve uma renúncia à prescrição. Essa dívida, em 94, foi trocada por títulos Brady, no Equador, em Luxemburgo, paraíso fiscal. Então, diante dessa comprovação toda, o que o Rafael Correa fez? Ele falou, olha, isso aqui é mais ou menos 70% da dívida externa em títulos atual. Então, eu recompro esses títulos por 30% do seu valor. Quem quiser, vem aqui, eu tenho o dinheiro e vou comprar. Quem não quiser, que vá à justiça. E eu vou me defender com esse relatório de auditoria aqui, em que está tudo documentado, tudo comprovado. E o nosso relatório de auditoria não falava em 30%. O Equador já havia pago muito mais do que deveria ter pago. Então, se usasse o relatório, a pessoa não ia receber nem os 30%. Então, o que aconteceu? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos. E o Equador anulou 70% dessa dívida em títulos. Tá? E deu tudo certo com o Equador, não teve consequências. O céu não caiu, porque dizem isso, né? Se enfrentar o mercado financeiro, o céu desaba. Não, não desabou. Pelo contrário. Historicamente, os gastos financeiros eram o triplo dos gastos sociais. O que aconteceu depois da auditoria? O contrário. Os gastos com a dívida caíram ao chão e o Equador triplicou investimentos em saúde, em educação. Já havia os ajustes fiscais feitos pelos governos anteriores ao Rafael Correa haviam sido tão drásticos que já não existia saúde pública no Equador, nenhuma. É como se deixasse de existir o SUS aqui no Brasil. Depois da auditoria, foi recriada a saúde pública, foram feitos investimentos em estradas, infraestrutura e etc. Depois, a economia do Equador começou a sentir novamente os impactos da queda do petróleo, né? Porque o mercado internacional derrubou o preço do petróleo e afetou drasticamente a economia de todos os países árabes, da Venezuela, do Equador, de todos os países produtores de petróleo. Mas, durante vários anos, o impacto dos resultados que a auditoria possibilitou foram impressionantes para o Equador, né? Depoimentos de realmente mudança na vida da sociedade lá. Na Grécia, nossa auditoria lá provou o mecanismo utilizado pelo sistema financeiro para salvar bancos. Criaram uma empresa pública instalada em Luxemburgo. 17 países europeus eram sócios dessa empresa. Essa empresa emitia papéis financeiros com garantia desses 17 países.
Garantias que em 2010 chegaram a 440 bilhões de euros, em 2011, 780 bilhões de euros. Esses papéis financeiros entravam como dívida no Banco Central da Grécia, da Irlanda e de Portugal. Depois eles eram desviados para um fundo criado por imposição do FMI lá. A criação dessa empresa em Luxemburgo também foi imposição do FMI. Esses fundos, nesses 3 países, trocavam esses papéis garantidos com papéis podres em poder dos bancos. Ou seja, uma grande fraude. Uma grande fraude, um grande esquema, e um esquema muito parecido com esse esquema da securitização do PLP 459, que está entrando aqui no Brasil. Só que aqui está entrando muito pior. Lá era uma empresa em Luxemburgo, com garantia compartilhada por 17 países. Aqui estão criando uma empresa em cada estado, uma empresa em cada município. Então, por isso é que a gente tem que arregimentar forças e lutar para barrar esse PLP 459. E por que o governo grego recuou? Então, o Alexis Tsipras traiu o povo. Ele mesmo convocou um referendo popular. Ele dizia na televisão todos os dias que se o povo dissesse sim para o terceiro acordo, que o terceiro acordo acabou de entregar a economia da Grécia, tá? Dobrou o país, acabou com todas as empresas públicas, entregou 100% da soberania do país, né? Então, todo dia ele dizia, se o povo disser sim, ou seja, que eu, como presidente, devo assinar esse terceiro acordo, eu renuncio. E a pressão para o povo dizer sim foi brutal. Até o Obama entrou naquela história, que a Grécia tinha que dar continuidade ao programa de austeridade. Os bancos forçando e dizendo, se não fizer o terceiro acordo, vocês vão ter acesso a 60 euros por dia, não mais. Eu lembro dessa ameaças. Então, era ameaça, era pressão de tudo quanto é lado. Mesmo assim, eu reputo isso graças à presidente do parlamento grego, a Zoe Constantopoulou, uma mulher que todo dia convocava a mídia e dava notícia do que a comissão de auditoria estava apurando, que o país não precisaria se dobrar aquilo, que havia saídas. Graças a isso, e apesar de toda aquela pressão brutal, o povo disse um clamoroso não ao terceiro acordo. Mais de 60% da população disse não. Pois bem, o Alexis Tsipras, que vivia dizendo, se o povo disser sim, eu renuncio, o povo disse não, ele assinou o acordo, renunciou. Como lá o sistema é parlamentarista, diante da renúncia do primeiro-ministro, se desfaz o parlamento, desorganizou todas as forças políticas, convocou novas eleições por um prazo curtíssimo que não dava tempo de reorganizar aquelas forças. Enfim, numa eleição super esvaziada, como ele tinha o poder ainda, recente, ele conseguiu se reeleger e acabou de entregar a Grécia. Né? O país está lá totalmente desestruturado e a Europa inteira também. Né? Nunca se viu tanto mendigo em pleno inverno, nunca se viu tanto mendigo em todos os países europeus. Por quê? Aquelas garantias bilionárias estão tendo que ser honradas. Então, os bancos que estavam em crise, e por que eles estavam em crise? Por causa das suas farras com derivativos financeiros, que não deram certo. Em vez de deixar aqueles bancos arcarem com as suas farras, com seus erros, não. O osso foi transferido para os orçamentos públicos, através desse esquema que lá também utilizou a dívida pública como fachada, como máscara, né? Então, infelizmente, o caso da Grécia é uma tragédia. Aliás, tem um artigo que eu publiquei sobre o meu trabalho lá, chama Tragédia Grega esconde segredo de bancos privados internacionais.
acessível no site do IHU e outros. E teve um acordo, né, de privatização lá, que privatizações daria para fazer uma entrevista à parte só sobre isso com você. Mas, de qualquer forma, foi muito esclarecedor. Queria só passar o site aqui da auditoriacidadã.org.br, que tem muito material lá sobre a dívida pública, texto, vídeo, muito vídeo explicativo, que é bastante esclarecedor também. E queria agradecer todo mundo que participou, que estava aí com a gente assistindo. E, Maria Lúcia, agradecer principalmente a você pelas explicações. Acho que a gente vai ter que voltar a conversar para você dar novas explicações, porque realmente é um tempo curto para muito conteúdo, né? É muito conteúdo, muita história, e eu fico muito feliz mesmo, agradecida com esse espaço que vocês nos concederam, porque para nós é uma honra mesmo estar aí nesse portal importante que abre espaço para movimentos sociais como o nosso, viu? Muito grata. A gente que te agradece e te dá força aí para esse trabalho tão difícil, que você continue fazendo ele tão bem. Continuaremos e convido as pessoas também a acessar o nosso Facebook. No Facebook legal. A gente coloca matérias mais curtas, de maior facilidade também de compreensão, nessa caminhada aí para popularizar esse tema e virar esse jogo. Né? Nós temos que reivindicar, viver na abundância, que é a nossa verdadeira realidade. E torcer aí para os candidatos e para o próximo presidente, que vai ser legítimo, né? Possivelmente, que faça uma auditoria da dívida pública. Obrigada, Maria Lúcia. Eu que agradeço. Um forte abraço para você e todos os participantes aí do programa. Obrigada. Tchau, tchau. Outro para você. Tchau.